Boa noite, galera. Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está assistindo nosso Noar Podcast pela primeira vez, quem sabe se caiu de paraquedas aqui no nosso canal, eu te convido aí a se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família. Já estamos chegando aí à marca de 13 mil inscritos aqui no nosso canal do Noar Podcast. E você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok. Sempre tem um pedacinho de Noar Podcast para você poder acompanhar. E ouça a gente também no Spotify, beleza? Lembrando que você que está assistindo esse podcast hoje, nesse momento, esse cenário que você está assistindo não existe mais. Nesse momento estamos em reforma aqui do nosso podcast. Esse podcast foi gravado com antecedência para que a gente pudesse ter uma gaveta de episódios e sempre ter um episódio novo aí para sair na terça e na quinta-feira para vocês. Lembrando, então, anota aí na sua agenda, na primeira terça-feira de agosto, a gente vai ter aí um podcast especial apresentando para vocês aqui o novo cenário do Noar Podcast, as mudanças que a gente está proporcionando para vocês. Então fica ligado que lá no nosso Instagram a gente também está acompanhando isso diariamente. Você pode acessar @noar_pdc ou Noar Podcast, só escrever lá, bem fácil, você acha a gente, e acompanhar as nossas mudanças aqui no nosso estúdio e na nossa ampliação da empresa, né, Thalia? Então, em breve a gente vai mostrar esse detalhe para todo mundo, né? Hoje a gente tem um podcast muito legal, eu já tenho um tempinho que queria trazer ele aqui no nosso podcast, mas chegou a hora. Flávio Dias, conhecido também como Flad, seja muito bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Boa noite, Thiago. Para mim é uma alegria muito grande estar com você aqui. Como nós começamos a falar aqui antes da gravação, do tempo que nos conhecemos, né? 13 anos, acho que tem mais, eu creio que tem uns 15 a 17 anos, né? Sempre admirei, né, você como um homem, né? A tua simplicidade de viver. Falo que você sempre andava com um outro jovem aqui em Bom Jardim, eu achava até que vocês eram irmãos. Na verdade, vocês são irmãos, né? E fiquei muito feliz, cara, muito feliz de você me convidar para estar participando desse podcast, né? De falar, me dar a possibilidade de falar um pouco da minha vida aqui em Bom Jardim e participar desse programa, né? Que está indo, já tem, você falou que tem 345 episódios, então é algo assim bem legal estar aqui, fico muito feliz, obrigado pelo convite. É legal, eu fico muito feliz, como eu disse, já queria trazer vocês já há um tempo, né, e chegou o momento da gente ter essa conversa aqui. O Flad, gente, ele foi um dos meus primeiros patrocinadores na Rádio Alternativa, quando eu comecei a fazer o programa lá, o Point 104, que a gente teve a camisa, lembra? Que eu fazia o sorteio, aí a pessoa ganhava, ia lá no seu estúdio, fazia as fotos, aí a gente fazia algumas promoções de chaveiro, de brinde, né? E o Flad acreditou lá no começo, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, quando eu comecei na Alternativa, foi um dos primeiros patrocinadores aí do meu programa lá na rádio. Então, quero agradecer porque, de uma certa forma, você também faz parte dessa história, da minha história na comunicação, como um grande incentivador, porque a gente estava conversando isso aqui antes da gente iniciar. O começo é sempre muito difícil, né? Você acreditar em algo que está cru no início são poucos. Depois que algo já está estabilizado, as pessoas vão, sempre acreditei e tal, mas lá no começo mesmo, igual eu, quando tinha lá meus 16 anos, eu não tinha rosto de 16 anos, eu parecia que tinha uns 12, 13, então eu tive muita dificuldade de começar, mas o Flávio foi um dos primeiros a acreditar realmente nesse potencial, e desde quando eu dei a ideia para ele, falei assim, vamos fazer uma parceria, da gente fazer uma divulgação, aí a gente faz uma camisa para sortear para os ouvintes. Não, vamos fazer sim, e você topou logo de cara. Então, quero deixar aqui publicamente esse agradecimento já no início do nosso podcast. Você lembrava dessa? Cara, tu falou e sabia que eu fiquei puxando, que lembrei. Agora que eu tinha esquecido disso. Uhum. Eu tinha esquecido disso, mas eu lembro direitinho. E lembro até uma foto que eu tenho guardada comigo lá. Foi o Gabriel Belo ganhou. Gabriel Belo ganhou isso aí, cara. Lembrei. Eu tinha esquecido, mas agora a Sandra também ganhou. Também, isso, exatamente. Verdade. Sandra, que mora no prédio que eu trabalho ali hoje. Muito legal, muito legal. Então, é uma história de bastante tempo. A gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso Noar
Podcast. O Plano SAF, ele está completando 30 anos aqui na nossa região. Olha que bacana. O SAF está disponível aí em toda a nossa região, crescendo em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive. E o SAF assistencial, ele nasceu para você. Ele está presente nos momentos mais difíceis, que é a assistência funerária, mas também está presente no momento de te dar descontos exclusivos em consultas, em exames, descontos também no Sou Vantagens, que você tem a plataforma de descontos exclusivo para quem é associado SAF assistencial. Você que está assistindo nosso No Ar Podcast, durante o episódio vai estar passando um QR Code, você pode escanear e ir direto lá pro site do SAF e conferir todas as novidades desse 30 anos SAF assistencial. Inclusive, a gente vai ter uma inserção aqui durante o episódio que vai mostrar ali o passo a passo da evolução do SAF, como que foi crescendo, começando também com uma empresa pequena e hoje se tornando essa grande referência em todo o estado do Rio de Janeiro. SAF assistencial, todo mundo tem. Muito obrigado pela parceria aqui no nosso No Ar Podcast e é uma alegria muito grande ter uma empresa como o SAF, que está aí 30 anos no mercado, acreditando aqui no nosso trabalho. Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. A Free Online tem os melhores planos de internet e agora TV por assinatura. Disponível aqui em nossa região, expandindo também aqui na nossa região. Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, tem Free Online, o melhor provedor de internet para você. Também você pode escanear o QR Code que vai estar aparecendo na tela e ir direto para o site da Free Online e lá você vai encontrar os planos disponíveis. E você pode escolher aquele que tem a ver com a sua realidade. Uma internet que não vai deixar você na mão. Uma internet de qualidade que tem uma alta velocidade para você. Free Online, você feliz. Também nosso grande parceiro em Nova Friburgo é a Soneca Colchões. A Soneca Colchões está localizada em 2 bairros. Na entrada da cidade, em Conselheiro Paulino, e no coração da cidade de Friburgo, lá na Avenida Alberto Braune. Conselheiro Paulino e Alberto Braune tem Soneca Colchões. E lá na Soneca você encontra verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua idade, tem um colchão adequado aí para a sua realidade. Então, você indo lá na Soneca, tem um verdadeiro especialista que vai poder te orientar qual o melhor colchão, qual a melhor cama. E lá tem cama box, cama baú, tem sofá retrátil, sofá cama, uma grande variedade para poder te atender com qualidade. Além disso, você encontra travesseiros, cabeceiras e tudo isso está disponível também no Instagram da Soneca Home e Soneca Colchões. Então acesse o Instagram sonecacolchões.nf ou sonecahome.nf. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do nosso programa No Ar Podcast, acreditar aqui no nosso trabalho. Flávio, vamos começar o nosso programa, nosso bate-papo. E eu gosto sempre de começar conhecendo a trajetória do nosso convidado, né? Onde que ele nasceu. Conta um pouquinho pra gente, você é daqui de Bom Jardim mesmo. Fala pra gente um pouquinho aí da trajetória do Flávio Dias. É isso aí, Thiago. Flávio Dias. Flávio Dias nasceu em São Fidélis, no distrito de Pureza. Uhum. Com 10 anos eu fui morar em Niterói. Morei 30 anos em São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo ali, né? E lá em Niterói foi onde eu conheci fotografia. E conheci, eu me apaixonei, assim, à primeira vista eu me apaixonei logo por fotografia, cara. O que eu queria era fotografia. E não tinha condições de comprar um equipamento. É uma coisa assim bem um que aconteceu na minha vida, é que eu fui estudar no meu 2º grau, eu consegui entrar no Liceu Nílio Peçanha, que era um colégio de Niterói, que na época era muito difícil de você entrar, você passava por provas. Eu consegui entrar e lá existia um curso de fotografia. Cara, eu fiquei aquilo fascinado, eu falei, vou aprender sobre fotografia. E fui tentar me matricular no curso, procurei o professor tal. Quando eu cheguei lá, o cara falou, rapaz, você tem uma câmera fotográfica? Eu falei, eu tenho, mas era aquelas câmeras, talvez muita gente nem conheça, eram umas câmeras simples, né? Uhum. Amadoras. E tinha que ter uma câmera profissional. E uma câmera profissional sempre foi caro, né? Hoje você encontra equipamentos aí de 100 mil reais uma câmera fotográfica. Tem câmeras mais baratas, mas era muito caro. É muito caro hoje também.
E eu não tinha condições, eu fiquei frustrado com aquilo, cara. Eu não pude entrar no curso de fotografia. Eu via, passava na sala, sabia do curso e não conseguia. E depois, quando eu saí do exército, né, do quartel, eu passei 10 meses, 13 dias no exército, na infantaria. E quando eu saí, eu fui procurar trabalho. Eu trabalhei 9 meses numa empresa, mas não era o que eu queria. Meu sonho era fotografia, cara. Aí me chamaram para trabalhar, apareceu uma vaga numa empresa de fotografia, tinha um laboratório fotográfico, uma empresa muito grande lá em Niterói, mas não era para trabalhar no laboratório, era para trabalhar numa loja. E eu fui para essa loja, trabalhei na loja e falei, quando aparecer uma oportunidade no laboratório, eu gostaria de ir. Aí, com pouco tempo, não tinha nem 3 meses na empresa, apareceu uma vaga no laboratório, mas eles falaram, você vai ganhar menos lá. Uhum. Você vai ganhar lá salário mínimo. Eu falei, não tem problema, eu quero ir para o laboratório. E fui para lá. Cara, eu fiquei fascinado. Hoje a gente não tem esse fascínio hoje pela fotografia. A fotografia é algo lindo demais. Para mim é uma mágica muito grande a gente que conheceu fotografia surgir do nada, assim, pegar um papel como a gente só vê nos filmes, né? Uma folha branca, que não é uma folha branca, é uma folha preparada para sair a fotografia. E daquela folha começar a aparecer uma imagem, né? Então eu trabalhei, fui para esse laboratório. Laboratório que você fala é aquele quarto escuro, né? Explica pra gente porque... Vamos falar laboratório. Laboratório a gente pensa em quarto escuro, mas quando é um laboratório, é um quarto escuro também, mas lá não era um quarto escuro, era um mundo, cara. Era um mundo, fazia em torno de, às vezes, já teve época lá a gente revelar 10 mil filmes num dia. Nossa. Esses rolinhos de filme que tinha antigamente. Era muita coisa, era um laboratório grande, tinha mais de 30 lojas pelo Brasil. Sim. Então, cara, aquilo para mim foi uma aula, eu fiquei fascinado. E eu trabalhava de ajudante, mas nas minhas horinhas vagas eu estava sempre olhando aquelas pessoas que trabalhavam direto, imprimindo a fotografia, né? Na impressão da fotografia eu ficava direto. As pessoas viram que eu estava interessado e começaram a me ensinar. E eu com pouco tempo, cara, acho que com 1 ano talvez... Eu sofri muito até lá, porque trabalhar no laboratório como auxiliar era pesado. Uhum. E eu, às vezes, tinha que subir 4 andares carregando galões de químicos de 20 litros cada um. Eu era muito magrinho, eu tinha 53 quilos, porque eu fumava. Eu era doido demais, eu sempre fui um cara muito, muito louco. Então eu era magro, era fraco e era difícil para mim. Então ali eu me formei, foi uma formação para mim. Quando consegui fazer a minha primeira foto, eu falei, rapaz, que coisa linda, eu botei foi até no ampliador, né? Coloquei e a fotografia começou a ser projetada, né? Através de um ampliador, projetada num papel. Eu não tinha noção, porque é tudo um processo, né, de cores. A fotografia é cor. Sim. Você sabe disso, né? Você trabalha com computador, são as 3 cores primárias, né? Uhum. O vermelho, o magenta, que a gente chama, e o azul. Dessas 3 cores, ao contrário, o ciano, que é o contrário de vermelho, o magenta, que é o contrário de verde, e o amarelo, que é o contrário de azul. Dessas cores aí, trabalha-se, fazem todas as outras cores. Todas as outras cores são feitas a partir daí. Hoje é conhecido como RGB e CMYK, né? Isso aí. Então você sabe, né? A pessoa que faz fotografia sabe disso, RGB e CMYK. Então, eu fiz essa fotografia, eu não tinha noção de filtragem, eu filtrei do meu jeito lá, essa é uma fotografia assim, predominantemente vermelha, mas ainda assim era uma imagem. Uhum. Cara, eu fiquei fascinado. Aí dali eu fui aprendendo. E, para encurtar, com 12 anos de trabalho, quando eu saí 12 anos eu fui demitido, trabalhei 12 anos nessa empresa, foi a única empresa que eu, depois dessa primeira, foi a única que eu trabalhei mais tempo, 12 anos, e saí de lá, eu era subgerente dessa empresa, né? Uau! Era subgerente, e sair dali para você começar, tipo, do zero, né? Era difícil, né? Era muito difícil. Eu falei, eu vou trabalhar para mim mesmo, já sei fotografia. E ele foi realmente um curso, para mim, um curso prático, fantástico, porque passou um tempo, no tempo que eu estava ali, eu lembro uma época que um professor da UF, professor de fotografia da UF, foi me pedir para eu passar, dar algumas instruções para ele. Quer dizer, eu não consegui ter acesso a um professor, porque eu não tinha condições de comprar o equipamento, e eu acabei dando gratuitamente aula para um professor a respeito de cor, essas coisas todas. Eu falei, cara, isso foi fascinante demais para mim, eu não esqueço disso até hoje.
ele me levou no laboratóriozinho que ele tinha, era um laboratório de um quarto, para me explicar ele como é que funcionava, cores, essas coisas todas. Eu fiquei assim, cara, como é que é bacana isso, né? Deus preparou assim, eu não tinha condições de pagar, ele me colocou ali, onde tinha tudo, né? Tudo para aprender, e ali eu aprendi. Aí passaram-se uns tempos, né? Eu saí, fui demitido e montei essa lojinha, uma lojinha muito pequena lá em São Gonçalo, de bairro, loja de bairro. E o nome, Flad. O que é Flad? Flávio Dias. Sim. Eu fiquei conhecido lá onde eu moro até hoje. 22 anos eu estou em Bom Jardim, até hoje as pessoas de lá me procuram. Pô, volta, Flad, pô, você está fazendo muita falta aqui. Não, pô, vem para cá. E nesse tempo que eu estou aqui em Bom Jardim, esses 22 anos, eu montei, né? Nasceu a lojinha, tal, com pouco tempo, acho que 4 anos. Mas como que você veio parar em Bom Jardim? Exatamente, isso que eu vou falar. Com 4 anos mais ou menos, 5 que eu tinha a minha loja, a violência começou muito a crescer lá né, hoje até grande, começou a crescer no bairro que eu morava, né, era coisa bem violenta mesmo, e meus filhos estavam se tornando adolescentes. E a minha preocupação era com a família, né, como criar meus filhos. E minha mãe já morava aqui com meu irmão. Minha mãe e meu irmão já moravam aqui, eu já conhecia Bom Jardim. Sempre gostei do interior, porque eu nasci no interior. Minha esposa já não gosta muito do interior. Mas viemos para cá e viemos, tipo assim, aventura, e foi bem difícil, cara, que eu nunca essas coisas a gente não esquece as coisas boas e as coisas ruins também marcam na nossa vida. E eu cheguei aqui numa época que o Bom Jardim estava bem bagunçado, cara. Eu lembro que eu abri a lojinha, vão fazer 22 anos agora em setembro que eu estou aqui. Eu abri a lojinha, eu lembro que as pessoas entravam na loja, principalmente funcionários públicos, para pedir ajuda, cara. Porque não tinha recebido o salário, estava 6, 8 meses sem receber o salário da prefeitura. Eu falei, cara, onde eu vim parar? Aonde eu vim parar? Mas fui rompendo, passando momentos difíceis aqui, meu filho teve meningite, quase morreu. Talvez eu tenha até ouvido falar na época, no caso dele, foi muito divulgado em Bom Jardim, chegaram até na loja uma vez a me dar pêsames, achando que ele tinha morrido. Meus pêsames, meus sentimentos, o filho morreu, mas graças a Deus ele passou por momentos difíceis. Mas mesmo o hospital estando abandonado na época, era abandonado mesmo, não tinha ninguém. Meu filho foi salvo. E eu vou te falar, Deus está em primeiro lugar, mas eu nunca vou esquecer isso. Uma pessoa muito bacana que foi a doutora Miriam. Muita gente conhece a doutora Miriam, ela tinha aquele jeito dela, né? Que era o jeito dela, mas ela salvou o meu filho por telefone, cara. Por telefone? Tinha um médico lá que estava trabalhando como experiência no hospital, vi um cara totalmente despreparado, ele ficou nervoso quando viu a situação, e todo o procedimento ela passou por telefone, cara, para ele agiu com tudo que ela fez e foi diagnosticado mesmo que ele estava com meningite, não era uma coisa muito simples, um hospital abandonado como estava ali. E depois o atual prefeito, né, que é médico também, ele foi lá e deu a assistência ao meu filho, né, como Dr. Celso Jardim, né, foi lá e fez os procedimentos. Meu filho, nós ficamos isolados no quarto lá, a família toda isolada no quarto, é um negócio bem, bem complicado, né. Tivemos que tomar as vacinas, tudo direitinho, e ficamos isolados no quarto lá e graças a Deus meu filho foi salvo. Aí eu comecei meu trabalho em Bom Jardim, dei continuidade ao meu trabalho em Bom Jardim, com fotografia, né? Difícil, mas na época era mais tinha poucos fotógrafos aqui que atuavam. Hoje todo mundo é fotógrafo. Digital, todo mundo é fotógrafo. Sim. Todo mundo pega a maquininha e faz, mas não entende a base da fotografia. É bacana, acho bacana o pessoal abraçar isso. E tem um episódio que eu lembro, Thiago, muito bacana, que há pouco tempo me veio até a memória, porque você me trouxe a memória também a respeito de eu ter dado esse apoio a você, e eu não tinha esquecido disso, mas me veio a memória. Eu estava em Niterói ainda, mas meus filhos vieram para cá. Eu vim em setembro, meus filhos vieram em fevereiro. E meus filhos no liceu, aí a professora de arte ali, a professora Cecília, sabendo que eu trabalhava com fotografia, através dos meus filhos, me chamou para dar uma palestrazinha de fotografia no Ramiro. E eu preparei tudo, preparei material, preparei todo um processo bacana para dar uma pincelada básica ali a respeito do que era fotografia. E eu fui lá para o colégio. Cara, que coisa louca. Os jovens
começaram a me jogar bolinha de papel e bagunçar tudo lá. Eu, rapaz, olha só, gente, eu vim aqui gratuitamente. Hoje, nada, se eu viesse dar uma palestra, qualquer profissional que viesse, eu cobrava para vocês 200, de papel de mim. E duas dessas pessoas, cara, Thiago, muito legal, cara, é fantástico. Você, às vezes, a gente tem que dar muita importância no que a gente fala e o que a gente faz. Sim. Duas dessas pessoas, uma era o Rodrigo da Sangrar. Que legal. Um grande homem hoje, né, cara? E o outro era o Fábio Borges. Fábio Borges? Pô, que legal. Cara, Fábio Borges, os caras muito bagunceiros, cara compreensível, eu já fui jovem também, eu não nasci velho, eu fui jovem também, vivia de castigo, era bem bagunceiro. Aí um dia eu fui curtir uma foto do Fábio Borges, uma foto linda, e comentei, pá, que foto fantástica, parabéns. Falei, pô, mestre, obrigado. Eu falei, cara, mestre? Que mestre? Não, rapaz, isso é graças a você, cara. Lembra aquela aula que você deu lá? Pô, aquilo me estimulou muito. Eu falei, como é que pode isso? Eu pensei, como é que pode isso, cara? Se o cara estava jogando... Mas ele pegou alguma coisa ali também, começou a gostar de fotografia. E eu admiro muito o trabalho dele hoje em Bom Jardim. Cara, ele faz umas fotos fantásticas. Então a gente vê uma semente que você às vezes fala alguma coisa, você pensa que não vai surtir nenhum efeito, e surtiu. Então ele hoje está fotografando aí e me deu esse crédito. Falou, pô, obrigado, Flávio. Obrigado, foi graças a você, mestre, que hoje estou fotografando. Que legal. Fotografia é isso, cara. E tudo na nossa vida, né? É como a gente faz, como a gente procede nos ambientes que a gente está, né? O que a gente pode levar de bom para as pessoas, ou de mal, de ruim, né? Então, que eu acho bacana hoje, cada dia mais eu poder levar coisas boas para as pessoas, que o mundo carece de coisas boas, né? E foi assim que eu vim em Bom Jardim, estou há 22 anos aqui em Bom Jardim, completo agora em setembro. Maneiro. Flávio Dias. Muito bom. Nesse período que você teve de laboratório lá no Rio, né, em São Gonçalo... Não, no laboratório em Niterói mesmo. Foi em Niterói, Niterói, né? Você também fazia o trabalho externo de fotografia ou você teve essa oportunidade também de ter esse contato com a câmera também nesse período do laboratório? Legal, Thiago, pergunta bem bacana. No laboratório, cara, a gente, essa empresa, o nome dela é Depla. Ainda existem algumas lojas em Niterói, no Rio, pouquíssimas, umas 3 ou 4 só, poucas, eram 30. Mas a digitalização acabou com isso tudo. Na digitalização, nós dormimos analógico, né, que eram os filmes, e acordamos digital. Então, muita gente não suportou essa mudança assim tão brusca, tão rápida. E eu trabalhava no laboratório, eu fui começando a descobrir como é que era feita a foto. Com a câmera fotográfica, diafragma, obturador, uma série de processos eu fui descobrindo. E ali existia um fotógrafo, era uma empresa de fotografia. Ela começou com fotografia, fotografando, e tornou-se um laboratório grande, cara, de espanhóis, eles vieram, e esses espanhóis começaram, devido à grande quantidade de fotografias que eles fotografavam, né, de eventos, eles criaram o laboratório foi crescendo e surgiu o Depla Fotografia, laboratório fotográfico, na verdade. E ali dentro eu conheci, e com o fotógrafo, ali eles levavam o fotógrafo e o ajudante. E eu, para alegria minha, eu fui ajudante de um grande fotógrafo, cara, pô, um nordestino, gente boa pra caramba, super fotógrafo, e ele me orientava, me ensinava, ele ia fotografar, e eu depois, quando pegava os filmes que ele fotografava, era eu que fazia. Legal. Então eu via onde errou a luz, que ele não errava, aí eu imaginava, pô, a distância, tudo a gente tinha que calcular, era tudo no olho. Hoje não, a máquina faz tudo isso. Mas naquele tempo a gente tinha que calcular o ambiente. Pô, aqui está escuro, tem pouca luz, o que a gente vai usar de diafragma, o que a gente vai usar de abertura, o que a gente vai usar, né? Tinha todo um processo de ISO, tudo a gente tinha que, né, filtrar ali. Aí eu via, cara, essa foto ficou ótima. Aí eu perguntava, como é que você fez essa foto? Que ele me fala. E eu fui aprendendo. Então, quando eu saí de lá, eu já estava fotografando mesmo, já tinha... A minha primeira câmera fotográfica, um amigão meu que me deu, não sei se ele continua, mas ele era fotógrafo depois, ele trabalhava também com a gente na Depla, ele foi ser fotógrafo do Extra, trabalhar para o Globo, né? Cara, fantástico, me deu uma câmera, não esqueço até hoje, Miranda, uma super câmera, eu fiquei fascinado com aquilo, danei a fotografar, e fotografava muito aniversário, casamentos, fiz bastante, mas eu aprendi ali no laboratório, e dali eu saí dali um fotógrafo. Então eu já trabalhava
de segunda a sexta no laboratório, então sábado e domingo eu tinha livre para eu fotografar. E eu fazia bastante evento lá, em escolas, casamentos. Trabalhava bastante mesmo com fotografia externa, era um extra para mim. Que bacana, cara. Essa escolha da área da fotografia, preferência de evento, casamento, foi uma escolha sua? Porque tem pessoas que se especializam, por exemplo, na fotografia esportiva, né? O pessoal que gosta de, né, fotografar, por exemplo, essa questão do jornal. Ele fica lá na beirada do campo esperando aquele clique da hora do gol, né? O momento daquela falta. Como foi essa escolha também? Foi por questão de necessidade? Você via que a demanda era grande, né, nessa área de eventos? Ou você já gostava dessa área e falou assim, não, eu quero me especializar em aniversário, evento, casamento? Como que foi essa escolha? Tiago, se eu fosse solteiro na época, eu acho que eu ia optar, sim, por fotojornalismo, né? Uhum. Mas devido à necessidade de você fazer um dinheiro rápido, eu fui obrigado, empurrado, né? Como a gente normalmente, em algumas situações, a gente é empurrado a fazer algumas coisas, porque é muito ruim tu fotografar esses eventos. Por quê? É uma responsabilidade muito grande, cara. Eu sei porque nesse período que eu trabalhei no laboratório, eu presenciei grandes situações lá, assim, porque acontecia incidentes, né? Uma vez eu lembro que foi danificado lá no laboratório um filme de só dar um exemplo, de uma atriz da Globo, famosíssima mulher, famosíssima. E, cara, processo contra o laboratório. Uma vez perdeu-se muito filme lá, e filmes de casamento, processos contra o laboratório. Aí o que acontece? Eu ia fazer um evento, um casamento, né? Eu sempre vi assim, um evento de casamento sendo bem radical, vou fotografar um casamento. Aí deu errado. Naquela época, hoje pode acontecer também com cartões digitais, mas naquela época um filme vai para o laboratório, não era eu que fazia, mesmo que fosse eu que fizesse, está sujeito a uma falha e perda desse filme, não é? Cara, aí tu cobrava um preço X, cara, mas está muito caro. Mas se você perdesse aquela foto, meu irmão, o cara quer a sua cabeça, o cara, tipo assim, você cobrou, lá, na época, R$2.000, o cara vai querer R$30.000 e não tem dinheiro que pague. Porque o cara não vai casar de novo para você, não vai fazer todo um evento novamente para você fotografar. Então é bem ingrato, né? É bem ingrato. Então fui forçado a fazer isso, a fotografar para sobreviver, né? Não é que eu gostasse. É legal, é bacana, mas muito mais legal você fotografar. Fiz há pouco tempo um trabalho com jovens em campo de futebol aí, que meu filho treinava pro Vasco aí, uhum. E eu fiz um trabalho, cara, que coisa bacana, você ficar à vontade no campo, captar os movimentos, nada de você forçar, bota uma pose, monta, né? Você, né, com a câmera, eu captava aquilo que eu via, que meus olhos podiam ver e que eu direcionava a câmera a fazer, isso já digital. Então, fiz alguns trabalhos lá embaixo também com carnaval, né? Trabalhei algumas vezes no carnaval, mas não dava um dinheiro assim, dava pouquíssima coisa. O que rendia alguma coisa para me sobreviver, para me ajudar um pouco nos recursos do lar, né? Era a fotografia de eventos que a gente chamava de reportagem com casamentos, aniversários, algumas coisas em colégios também, e que também dava dinheiro quando você se envolvia. Eu sou um bom fotógrafo, mas eu sou um péssimo administrador, cara. Eu sempre tive problema de cobrar, entendeu? Uhum. De botar preço. Isso me atrapalhou, talvez, me atrapalhou um pouquinho assim, na minha época lá embaixo. Eu tinha dificuldade de cobrar as pessoas, e as pessoas, né, nem todos são realmente honestas, as pessoas te lesam, né? E isso era algo assim muito, que eu vivi muitas situações assim lá embaixo. Aqui em Bom Jardim até hoje a gente leva cano demais até hoje, por confiar nas pessoas, né? A gente normalmente confia nas pessoas e somos lesados por isso. E foi assim, eu comecei, como eu falei, aprendi a fotografar no laboratório. Muito bom, muito bom. Pela sua fala, parece que na época o seu olho brilhava mais pela essa parte do laboratório, né? Que era a questão da magia, entre aspas, de ver a foto sendo revelada ali, e isso fazia o seu olho brilhar mais do que a questão da fotografia, que era a questão da necessidade. Mas então, o que você se
foi conquistado seu coração, na verdade, pela parte mais técnicas da revelação do que propriamente dito da captação da foto, né? Cara, é exatamente isso, Thiago. Por quê? Eu fazia a fotografia, né? Fotografava, né, no caso, como um complemento. Uhum. E eu, na época, não ganhava mal. Eu, como subgerente na empresa, não ganhava mal. Eu ganhava um salário legal. Dava para manter minha família, dava para a gente passear, dava para ter não era uma exorbitância, mas eu ganhava um valor que dava para me manter. E essas fotografias, as reportagens que eu fazia por fora, rendia algo mais para mim. Somava, né? E eu fazia se quisesse, falava, não vou fotografar no final de semana, não quero não vou poder pegar não. Eu poderia me dar esse luxo, né? Me dava esse luxo. Mas eu podia me dedicar completamente ao laboratório, aquilo ali, de tomar conta. A dificuldade maior era tomar conta de gente, né? Uhum. Quando você faz o trabalho ali, o teu trabalho é muito fácil. Agora, quando você tem que pedir, ordenar as pessoas a fazer, as pessoas não entendem. Eu sempre fui muito amigo e as pessoas confundiam, às vezes, a amizade, né? E começavam a querer bagunçar as coisas. Isso foi muito difícil para mim, com respeito a cuidar de pessoas, né? A gente era amigo, se eu era amigo deles, tinham que ser meus amigos também, né? Eu ajudava. Tinha muitos que eram, mas muitos também que, como todo lugar, né? Sim. Muitos achavam que confundiam a amizade, né? E queriam me prejudicar, né, em vez de me ajudar. Se me ajudava, eu ajudava tudo. E a saída minha, até da empresa, foi justamente por isso. E eu saí até no momento, porque logo depois a empresa quebrou. Uhum. Mas eu saí da empresa justamente por isso, porque eu tinha uma equipe, apesar de ter algumas pessoas ruins, que a gente estava junto, porque eu era brigão, eu sempre briguei pelos direitos meus, e depois que eu assumi a gerência, eu não mudei, a subgerência eu não mudei. Eu brigava pelos direitos dos funcionários. E eu fui brigar pelos direitos dos funcionários junto à empresa, junto aos patrões. Eu falei, não, você não pode ser assim. Você tem que defender a empresa. Eu falei, mas eu defendo a empresa. Mas o que é a empresa se não tiver os colaboradores, as pessoas que estão trabalhando aqui? Não, você não pode. Eu falei, então, eu não vou conseguir mudar isso, não. Então, se você não mudar, a gente vai ter que te demitir. Eu falei, então, o que pode fazer? Eu não vou mudar, porque eu tenho uma equipe... Alguns que não, mas a maioria trabalha comigo. Se eu chegasse das 8 horas da manhã e falar, pessoal, a gente vai ter que virar, a gente vai ter que trabalhar o dia inteiro e amanhã e à noite, porque tem muito serviço. Vocês estão comigo? Mas olha só, a gente vai ter um extra, a gente vai ter 2 dias de folga, a gente vai ter alimentação, dava os privilégios para ele. Claro. Claro, tem que haver uma troca. E não, nós estamos junto com você. Não, a gente vai ficar 3 dias em casa. Não, nós estamos com você, Flávio. Flávio, né? Na época era Flávio. Flávio nem existia. Nós vamos com você. Então, nós criamos com alguns esse vínculo, essa amizade. Alguns diziam não, e não. Amém. Vai, segue a tua vida. E eu bati de frente com esse pessoal da empresa e eles me demitiram porque eu defendia a empresa, sim, mas eu defendia também o trabalhador, porque eu não nasci gerente, né? Eu conquistei aquilo por mérito, por trabalho, muita dedicação no que eu fazia. Então, ali eles não aceitaram isso e eles me demitiram. Eu falei, entendi. Tá ótimo, não tem problema, eu vou embora. E comecei a minha vida como... Aí eu fui trabalhar com fotógrafo para sobreviver. E graças a Deus sobrevivi. Entendi. E Flávio, nesses anos todos que você tem de profissão, né, você viu as etapas que a fotografia foi avançando até chegar hoje no que a gente tem, né, de digital, de você ter um iPhone que muitas vezes tem uma câmera que supera algumas câmeras fotográficas. E aí, dentro dessa questão da evolução, o pessoal até sempre usa o exemplo da Kodak, que ninguém dizia na época que a Kodak ia acabar. Não, a Kodak é uma empresa estabilizada que ela não percebeu que poderia ser ultrapassada pelo digital, tanto que acabou, né? Ela ficou tão focada no filme que ela não pensou em também fazer essa migração pro digital. Como que isso foi na sua vida, cara? De pegar tudo esse conhecimento que você adquiriu de laboratório, todo esse conhecimento mais analógico que você tinha e fazer essa migração para o digital. Como foi esse processo para você?
Thiago, isso daí eu creio que isso aí foi difícil para geral, né? Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Você sabia que muitos dos sintomas do dia a dia, como fadiga, ansiedade, intestino preso, TPM intensa ou baixa imunidade, podem estar ligados a desequilíbrios bioquímicos no seu corpo? Na consulta ortomolecular, eu investigo a causa dos sintomas através dos exames e escuta individualizada. A gente não trata só alimentação, tratamos o corpo como um todo, com foco em equilíbrio nutricional, hormonal e metabólico. Você recebe um plano exclusivo com base no seu estilo de vida, exames e queixas, uma alimentação funcional, suplementação, ajustes no sono, intestino, ansiedade, tudo de forma natural e personalizada, feito exclusivamente para você. Com esse cuidado, minhas pacientes relatam mais disposição, melhora na pele e intestino, redução da ansiedade e até mais clareza mental. É sobre cuidar do corpo com estratégia. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e entender de verdade o que o seu corpo está pedindo, agende sua consulta ortomolecular comigo. Vamos cuidar da sua saúde com carinho e consciência. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente.
O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Tiago, isso daí eu creio que isso aí foi difícil para geral, né? Para todos. Para todos, cara. Eu lembro, eu estava em Bom Jardim nessa época. Tá? Eu estava em Bom Jardim, já estava em Bom Jardim. E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Tu fica perdido, né? Tu fica perdido. Eu comprei um computador para mim, eu tinha que ter um computador. Eu comprei um computador, não sabia ligar o computador. Cara, eu fui aprendendo. Alguns amigos aqui de Bom Jardim, né, me deram orientação de computador, fui. E basicamente a fotografia em si, ela continua, né? Continua até hoje. No básico. Eu já sabia como funciona a fotografia. A câmera, uma câmera fotográfica hoje, o celular não, o celular realmente faz as imagens, tu falou o iPhone, faz as imagens fantásticas. Mas ela não tem aqueles recursos que eu posso manusear, eu posso trabalhar uma fotografia, usar a parte artística da fotografia. Então tive que realmente ter uma readaptação, mas para mim foi até fácil, com respeito à câmera fotográfica. Por quê? A câmera fotográfica ela continuava, hoje já mudou muito, mas com um diafragma, né, que é a captação de luz, com um obturador que, né, a cortina que abria, hoje também as câmeras já não tem mais, já tiraram, né? As cores continuam as mesmas. ISO, né, que a gente chama de sensibilidade do filme, isso passou a sensibilidade para a câmera digital, né, que hoje ela vem, hoje tem, na época, a gente conseguiu um filmezinho de ISO de 1000, era fantástico, 1000, hoje vai a 32.000 ISO, então tem facilidade, eu fui aprendendo através daquelas regulagens, a gente vê que eu tinha capacidade de fotografar até condições de pouquíssima luz, sem um flash, só usando esses recursos que a câmera tinha. Mas foi uma readaptação e, de certa forma, eu entrei bem, cara. Eu acho que eu entrei bem, sim, consegui assimilar bem, com o tempo, é claro, para todos, né? Para todos. Para você entrar, para você vender, é difícil, né? Mas para você fazer a fotografia, não foi muito difícil, não, de verdade. Eu lembro um episódio aqui, foi bacana demais isso. Chamaram eu e o Carlos Osmar para fazer um workshop aqui no Galpão Cultural, né? Galpão, né? Sim. Nós fomos no Galpão Cultural fazer e foi alguns fotógrafos já que estavam fazendo o curso, que pessoas que já fotografavam, não foi pessoas comuns. Foi pouquíssima gente, eu acho que umas 6 pessoas só que estavam interessados. E eu levei para lá, eu levei umas lentes analógicas, porque lentes cambiáveis, né, que a gente podia levar e mostrar como é que era feita a fotografia. Eles trabalhavam com digital, eram jovens, né, pessoas que já trabalhavam com digital. Aí eu comecei a mostrar, gente, eu queria mostrar, depois eu queria mostrar a vocês, não sei se vocês sabem como é que vocês captam uma imagem, né, a luz, na verdade a luz para que a imagem seja formada. Chega aqui, aí peguei a lente, fui abrindo o diafragma, né? Desde pequenininho, com uma quantidade de luz grande, né? Para uma quantidade de luz pequena, fui abrindo. Rapaz, que fantástico! O pessoal ficaram assim, que coisa maravilhosa! Assim, isso daqui é um dos meios, né? De vocês captarem a luz. Quer dizer, era um fotógrafo, o fotógrafo era a pessoa que estava fazendo o curso, mas não tinha sido passado para eles ainda como é que simplesmente você aperta o dedo aqui, tal, e sai a foto. Mas uma mágica, né, que você pode fazer hoje. Os grandes fotógrafos, mesmo nos dias de hoje, que tendo todo equipamento, os grandes fotógrafos são aqueles que têm o domínio sobre luz, né, principalmente porque fotografia é luz, foto, luz, grafia, escrita da luz. Você falou do digital, hoje ninguém tem mais. Raramente são pessoas que revelam fotografia, que passam a fotografia para o papel. Lamentável isso. Lamentável porque o digital fez isso. O digital ele não vendeu a necessidade de você ter a fotografia.
Eu falo que o que eu tenho aqui no meu celular, que eu tenho no meu computador, no pendrive, algumas pessoas ainda têm no CD, que já perderam, né? Pelas fotos no CD. Gente, quem tem foto em CD, lamentavelmente, eu vou dizer que perdeu, porque hoje as máquinas não são feitas com leitor de CD mais. O meu computador ainda tem leitor de CD, hein? Então, para você vender a foto, as pessoas não fazem foto mais. Pouquíssimas pessoas fazem. Até para a gente fotografar, muita gente pede para a gente fotografar um evento e quer somente a mídia digital. A mídia digital. E o que acontece? Passa um tempo, aquilo vai se deteriorar. Pode perder no pendrive, no computador. Qual é o risco de perder? Pode corromper o arquivo. Tudo isso, há essa probabilidade. Então, as pessoas, eles entraram com o digital, mas não falaram, gente, é preciso que vocês revelem. É preciso que tenha foto no papel. Sim. Não se vende mais fotografia. Uma coisa que eu percebi também, Flávio, que isso prejudicou a criação de memórias das pessoas, porque antigamente, quando a gente chegava nas casas das pessoas, a pessoa via lá, sei lá, a foto da avó, via a foto do avô, de um tio, que numa festa de família tirou aquela foto de todo mundo, tava lá. Então, você batia o olho, você tinha lembrança. Hoje em dia você não lembra de mais nada. Não tem mais nada, não tem, exatamente. Você pode ir na casa de uma pessoa, ela ter foto de, sei lá, 40 anos, 50 anos atrás e não tem foto de 3 anos atrás. É verdade. Ah, meu filho nasceu, eu fiz aniversário de 1 ano. Dá para me ver a foto do aniversário do seu filho de 1 ano? Deixa eu achar aqui na galeria. Rapaz, se tu for na minha casa, Thiago, eu acho que o único lugar que não tem casa na minha casa, foto na minha casa, é no banheiro. Sério mesmo, cara. Sério mesmo, porque a minha casa é cozinha americana, então tu chega na sala da cozinha, tu vê as fotos, não tem na cozinha por causa da gordura. Mas na sala é tomado de foto nos quartos, meu quarto, o quarto de hóspede, é geral, é foto, é muita fotografia que tem, sem contar um armário que tem de fotografia. Se parar, ficar o dia inteiro na minha casa, você não consegue ver as fotos todas. É muita fotografia que tem, cara, é muito. Então, o que você falou, são memórias, né? Tinha um costume, né, das pessoas, de quando chegava uma visita, eles pegarem aqueles álbuns de foto e ficar olhando, lembra disso? Ainda tem isso. Ainda tem? Lá em casa, de vez em quando a família aparece, aí quando olha assim, até os amigos meus, aí, cara, sério, você mesmo, Flávio? Porque você me conheceu, né? Eu tinha um cabelo enorme, né? Aquele cabelão grandão. É você mesmo? Eu falei, cara, eu era muito louco, cara. E hoje, quem me conheceu alguns tempos atrás não sabe que aquele Flávio lá ficou para trás. Sim, eu vou até aproveitar essa deixa já pra gente já puxar esse assunto, né? Que é algo que eu acho que é bacana a gente partilhar, porque quando eu te conheci, você justamente falou, né, nas nossas conversas sobre essa mudança de vida que você tinha acontecido com você, né, que você tinha uma vida muito doida e encontrou Jesus, né, cara? Conta um pouquinho pra gente como que era a vida do Flávio sem Jesus e o que te fez encontrar esse cara aí, essa pessoa assim maravilhosa, porque eu costumo dizer que as pessoas têm uma visão de Deus muito distante. Ah, um Deus longe está lá. Não, mas Jesus é uma pessoa, que é um amigo, né? Então, quando a gente tem essa visão de Jesus próximo da gente, a gente perde esse medo de Deus. Bacana, você falou uma coisa bacana aí, Thiago. Tu falou uma coisa assim, preciosa demais. É porque a gente sabe, pela Bíblia diz o seguinte, você pode falar isso, porque a Bíblia ela fala, chegue-se a Deus, ele se achegará a vós. Ele só está perto de quem está perto dele. Sim. Se você estiver longe dele, ele vai estar longe de você. Então essa é a visão. Cara, isso daqui é algo assim muito precioso na minha vida. Eu não digo que eu encontrei Jesus, mas Jesus me encontrou. Eu estava perdido, ele me encontrou. E eu hoje me alegro muito, mas muito, cara, muito mesmo de poder viver Jesus, né? Porque as pessoas pensam que Jesus é religião, não. Jesus, como você falou, Jesus é uma pessoa, cara. Deus, diante de tanta bagunça nesse mundo, ele falou, não tem mais jeito, cara, eu vou ter que descer. E ele vai e prepara, manda o filho dele, né? Prepara uma mulher, você sabe a história toda, as pessoas conhecem toda a história. É a história mesmo, né? Porque está registrado nos livros históricos, aí não tem como ninguém contestar. E é uma realidade. Manda o teu filho. Nasce, vem o filho Jesus, tinha que ter um útero para que ele fosse gerado, e ele foi gerado em Maria, né? Maria foi usada para ser gerado. E Jesus vem, porque ele já é prometido desde a fundação do mundo, ele é prometido, né? Porque o próprio Criador de
todo o universo, muita gente conteste à primeira vista, mas depois esses que contestam são os que mais adoram a Jesus, são os que mais adoram a Deus, os chamados ateus. Então ele fala, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então ali estava a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estavam os três ali. Então Jesus veio, cara. Jesus veio para quê? Jesus não veio para os bons. Jesus veio para aqueles que não prestam. Veio para tirar o homem do pecado. Né? Ele veio para tirar, na verdade, veio para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do homem. Porque nós nascemos com esse pecado, né? Nós já nascemos pecadores. E quando nós somos resgatados por Jesus, que a gente entende que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele veio para que nós possamos viver algo muito maior diante daquilo que nós vivemos nesse mundo. Ele promete para a gente, cara, nós vivemos momentos. Ele vem e fala, vocês vão ser eternos, para sempre. Para sempre. Ninguém consegue imaginar o para sempre, porque nós fomos criados para viver, né, a própria imagem e semelhança, quer dizer, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus, né, Ele é para sempre. E a nossa vida também, no começo, foi feita para sempre, mas por desobediência, o que nos afasta de Deus é a desobediência. Nós desobedecemos a Deus. Então, quando Jesus veio, eu conheci Jesus através dos meus filhos, né? Na verdade, minha avó, né? Minha avó era uma pessoa assim. Eu nunca conheci ninguém tão apaixonada por Cristo como ela. Uma pessoa de fé tão grande, porque nós somos regidos por fé. Como é que eu posso acreditar em algo que eu não vejo e que não apalpo? Uhum. O ser humano quer isso, quer apalpar, quer tocar, quer sentir esse é o meu Deus, que a Bíblia fala que um dia os homens fizeram um Deus e adoraram aquele Deus lá, né, no Egito lá, já no deserto, né, quando saíram do Egito, prepararam um Deus para eles adorarem. E nós não, nós vivemos por fé, né? A Bíblia foi o primeiro versículo que eu gravei na minha vida, não esqueça. Tem muitos versículos, mas está lá primeiro epístola, carta de João, né? 5:4. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu só posso vencer esse sistema ruim do mundo se eu tiver fé em Deus, eu viver sustentado pela fé. E essa fé é que Cristo é o Filho de Deus e que eu tenho como promessa, e as promessas dele são cumpridas, que eu viverei um dia uma vida eterna. Entendeu? Uma vida eterna junto do Criador, uma vida sem tudo isso que nós vivemos nesse sistema aqui de violência. As pessoas dizem, mas se Deus existisse, não existiria violência, não existiria morte, tantas coisas ruins que nós vemos. Mas, como nós falamos no começo aqui, não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos de Deus. A gente vê em tantos lugares, né, Estados Unidos, Inglaterra, foram Inglaterra onde nasceu mesmo a igreja protestante, que eu vou falar assim, as pessoas já proíbem em determinados lugares, Bíblias, proíbem o crucifixo. Aqui no Brasil, já, né, em alguns lugares já é proibido, né? Um crucifixo na sala ali não pode ter mais. Tem alguns lugares, o cara me falou isso, eu fiquei assim, não acreditava nisso. O fotógrafo falando para mim, um filho meu, que eu adotei, falou, Flávio, tem lugares que a gente vai fazer festa que a gente não pode falar de Deus, Deus te abençoe. Olha o absurdo que nós estamos. Aí as pessoas começam a reclamar da violência. Não, de Deus. Mas não, as pessoas se afastaram de Deus. E Deus, cara, ele é uma coisa tão linda que a gente vê que Deus é bom, ele não, para chegar na tua vida, ele não chega a impor, você tem que me aceitar, não. Cara, é amor. Ele, tipo assim, quase que pede licença. Posso chegar na tua vida? Posso estar com você? Posso cuidar de você? Esse cuidar de você foi através de Jesus Cristo. E hoje ele cuida de mim e as pessoas não entendem isso e vão afastando-se de Deus, afastando. E quando se afasta de Deus, a gente fala, na Bíblia diz que Deus é luz. E quanto mais você estiver afastado da luz, o que predomina na tua vida? São as trevas, a escuridão. Quando a luz chega, toda a escuridão ela é afastada.
Não tem como. Num palito de fósforo, cara, um pequeno palito de fósforo, você já sabe, eu que trabalhei com fotografia, eu via isso. A gente ficasse 6 horas na escuridão, o negócio era escuridão mesmo, você não via a luz, a pupila não dilatava. A gente saía, entrava para uma antessala e ali ficava um tempo com um pouquinho de luz, porque senão você fica cego. Então, a luz chega, toda a escuridão vai embora. Porque existe escuridão, existe bem e existe mal. Por isso que a gente fala, a escuridão é ausência de luz. Se Deus é luz, se está escuro, não existe Deus. Então, as pessoas se afastam de Deus. E aí o que predomina? As trevas, a violência. Não tem como. As pessoas querem culpar Deus, mas o culpado maior sou eu. Eu, quando me afasto de Deus. Eu que sou culpado por isso tudo. Mas a gente vê, eu conheci alguns ateus, amigos meus ateus, e todas as vezes que a situação apertava, você sabe disso também, primeira coisa, cara, meu Deus, me ajuda. A pessoa lembra de Deus. Entendeu? E se fosse eu, Flávio, homem, se vira, meu irmão, se vira, é problema teu. Mas Deus, quando você exclama a Ele, por isso é que eu erro diariamente, né? Eu peco diariamente, isso é constante nos meus pensamentos. Mas quando eu entendo que eu errei, que chamo a Deus, Ele fala, cara, é assim fantástico, Ele me abraça. E fala, pô, estou aqui. Que bom que você entendeu que você errou e eu estou aqui para te ajudar. É o que me sustenta hoje, cara. Dia a dia, é isso aí. É a fé em Deus. E o mundo precisa, o mundo geral, todos precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Sim. Tá? Uma situação que eu acho interessante, Flávio, você falando sobre essa questão da presença de Deus e as pessoas culparem a Deus pelo mal no mundo, por exemplo, eu penso o seguinte, que Deus, muitas pessoas, na verdade, têm uma visão de Deus como se Deus fosse mágico. Como se as coisas fossem, um pó de piripimpinha. Assim, não, na verdade, não. Por quê? A gente está vendo uma família, sei lá, vou dar um exemplo, uma família passando dificuldade, tem nada para comer dentro de casa, a família tá num perrengue danado, e aí eu sou cristão, eu sou cristão e falo assim, Deus, abençoa essa família aqui, Senhor, dê comida para essa família, Senhor, beleza, e aí a comida não chega. Só que quando eu olho dentro do meu armário, ou eu olho para minha vida, eu estou desperdiçando comida, estou jogando comida fora, tem coisa que estraga, às vezes eu compro coisas que não tem necessidade nenhuma, e aí eu pergunto, como que seria a ação de Deus na vida dessa pessoa? Muito provavelmente é você que está orando, ter a ação de ser a presença de Deus na vida daquelas pessoas. É aí que Deus vai agir. Não é que Deus virou as costas para ninguém. É porque Deus conta com a nossa sensibilidade de coração para ser a presença de Deus na vida do outro. Tu falou uma coisa assim fantástica, Thiago. Porque essa semana, você no começo me perguntou se eu pregava, e essa semana me chamaram. Eu não sou pregador, mas me chamaram. Não me chamaram, me intimaram, né? O pastor lá da igreja me intimou a estar pregando. E eu falei, tá, vou lá, não tem muito conhecimento, mas eu vou estudar e Deus já me dá o que eu preciso falar para eles lá, o que eles precisam ouvir também. E eu falei justamente a respeito disso, Tiago. Sou um seguidor de Cristo? Porque ser seguidor de Cristo, você falou aí, cara, não é eu falar de Cristo, é eu viver Cristo. E isso aí não é só eu orar pelas pessoas, é eu realizar uma ação, né? Tantas e tantas vezes, tem uma passagem, você talvez já tenha ouvido e muitas pessoas já ouviram, o cara prepara um banquete, né, para receber Jesus na casa dele, e tá lá, tô preparado, aí chega uma senhora faminta, né, e bate na porta, o senhor não teria nada para me ceder aqui, eu estou com fome, estou passando fome, eu e meu filho. Minha senhora, não posso, porque eu tenho um convidado de luxo aqui na minha casa. Eu tenho um convidado de luxo, eu não posso ceder isso para você. Isso é para o meu convidado. Ela vai embora. Aparece um maltrapilho lá, um mendigo, e também pede, você não tem uma roupa? Eu não tenho nada para te dar, porque você não me atrapalha aqui não, que eu tenho um convidado de luxo que vai chegar. E vem 3 pessoas e ele nega para todas. Aí fica tempão aguardando e Jesus não aparece para ele, né? Ele, meu Deus, mas eu preparei tudo para o senhor não veio. Aí ele vai falar para ele, mas eu estive na tua casa.
eu estive aí e você não me recebeu, você bateu a porta na minha cara. E às vezes é assim na vida da gente, né? Eu ali na loja, cara, isso é diário, Thiago. A gente trabalha com público, é diário, as pessoas ali. Tem pessoas que a gente já conhece, eu falo, cara, o cara até é um aproveitador. Mas tem outras que a gente vê que passa necessidade mesmo. E também tem uma situação que eu aprendi com alguém que chegou lá na loja também, o cara assim, me deu um soco. A vida ensina muita gente, o cara me deu um soco na cara. Chegou uma pessoa lá, que eu já conhecia também, que é um aproveitador, e pediu um dinheiro a ele, você pode me ajudar? A Miriam não pede mais, porque sabe que eu já sei que é tudo golpe dele. Aí ele foi, deu o dinheiro pro cara. Aí eu falei, ô, fulano, se o senhor soubesse quem esse cara se daria. Você é um aproveitador, cara, você tá se aproveitando da bondade dos outros. Ele falou, meu filho, um senhor já, né, mais velho do que eu, falou, meu filho, quer ver uma coisa? Eu fiz a minha parte, agora o que ele vai fazer é com ele lá. A minha parte, eu falei, rapaz, olha como é que eu aprendi. Fiz a minha parte, o que ele vai fazer, aí é ele e Deus. Né? Se a gente aprende que é melhor dar do que receber, então, meu irmão, eu odeio o que ele vai fazer, se ele vai usar com drogas, se ele vai usar com jogo, da maneira que ele vai usar com ele. Eu fiz a minha parte, que o Senhor falou para mim abençoar, e ele abençoou. E é justamente isso, eu não preciso apenas orar, eu tenho que agir, eu preciso agir. Deus às vezes coloca a situação nossa para ver, você é um seguidor de Cristo, Flávio? Você abençoa aquela pessoa, né? Porque tem a passagem lá que Jesus fala, eu tive fome, né? E me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava com fome e me alimentaste, eu estava preso e foste me visitar, eu estava no leito do hospital e foi me visitar. Aí eu falei, peraí, mas eu não fiz nada disso. Eu não lembro, Jesus, ter feito isso. Não. Cada vez que você fizeste a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. E outro já fala, né? Não, mas eu fiz. Não. Aí vai falar, parte de mim que eu não te conheço. Porque ele fez com interesse e um retorno. Aqui. O meu retorno de quem quer em Cristo, de um seguidor de Cristo, é para a eternidade, é para a tua vida, cara. Eu vivo uma vida hoje maravilhosa com minha família. A minha família toda é evangélica. Filhos, né? Esposa. Meus filhos, uma cuida trabalha com crianças, né? O meu filho trabalha com jovens, adolescentes, faz um trabalho e eu faço o que eu posso dentro da igreja e fora da igreja. Eu acho que eu tenho que fazer muito mais fora da igreja. Uma vez, eu passando na rua, uma coisa assim louca, né, cara? Eu passando na rua, tinha um boteco no bairro que eu moro, e toda noite eu passava ali, tá aquela galera bebendo, né? E eu sentia aqueles, pô, vai lá, cara. Ora naquele lugar ali. Pô, mas eu entrar ali, pô, Deus. E direto, cara. É uma coisa que incomodava. Aí um dia eu passei, aí já estava subindo para casa, voltei. Aí voltei, fui lá no boteco, cheguei, dá licença aí, irmão. Falei com o dono, um minutinho só, ele, pode falar, meu amigo. Rapaz, não sei como é que você vai entender isso, mas eu passo aqui várias vezes e pô, Deus vem pedindo para me vir orar aqui. Você permitiria que eu viesse aqui fazer uma oração? Não, pode vir, está aberto o espaço para você, quando você quer vir? Falei, rapaz, pode ser dia tal, eu marquei dia tal. Aí chamei uns amigos, nós fomos lá. O pessoal estava bebendo e eu cheguei com acho que 2 ou 3 amigos meus e nós começamos, pô, dá licença aí, gente, a gente invadiu o ambiente de vocês aqui e tal, com todo respeito a eles, porque ali é o lugar deles, né? E nós lemos alguma palavra, né, da Bíblia para eles, lá, alguma coisa, eles tiraram o chapéu, gastaram de chapéu, parou de beber, botou cerveja. Eles se sentiram incomodados por estar, não por a nossa presença, mas pela presença de Deus. Aí ouviram, né, cara, foi bacana, foi coisa bem breve. Aí quando nós fomos embora, falou, se vocês quiserem voltar aqui depois, vocês podem voltar, tá? O dono do bar. Rapaz, nós fomos umas 2 vezes lá. E as pessoas estavam lá, uma vez nós falamos, né, de Deus, e saiu um rapaz de lá chorando, ele saiu, pegou o carro e foi embora chorando, alguma coisa, né, que a palavra, Flávio não tem tocou nele, poder nenhum, o poder tá, né, em Deus que usa esse pecador aqui para falar dele, né, para as pessoas. Aí passou um tempo agora, aquele boteco já não é mais usado, as pessoas já foi fechado aquilo ali, não se usa mais para se embriagar ali. Então,
eu obedeci uma ordem, né? Ele falou, vai lá e fala. É um negócio louco, né, cara? Para quem não entende, é louco. Mas se falar que é louco, que eu sou louco, eu acho que é bem legal se eu sou louco, porque a Bíblia vai falar que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu sou praticamente analfabeto, né, diante de muitos que têm uma teologia, que conhecem muito, mas Deus pega essas pessoas assim e leva para falar, mostrar, olha só, quem está falando sou eu, através desse aí. A Bíblia fala até de um negócio louco de usar uma mula para falar. Então, meu irmão, eu estou aqui e eu preciso ser um cristão todos os dias da minha vida, né, levar o amor de Cristo para cada um que Ele envia até mim. Porque você falou aí, quando você lembrou aí da situação, orar para uma família que está passando necessidade, a gente tem que dar o alimento sim, mas tem que mostrar quem é que provê aquele alimento. Cara, você pode trabalhar. Você quer trabalhar, a gente vê tantas pessoas ajudando a trabalhar, mas tem uns que não querem também, querem viver, né, mendigando mesmo, é lamentável, mas se ele conhecer realmente a verdade, eu creio que a vida dele pode mudar, entre tantas coisas, a minha vida foi mudada, e é mudada diariamente, não é o bacana disso aqui, eu gosto muito disso, por isso que eu gosto do cristianismo, porque eu não mudei ponto final, eu sou mudado diariamente, essa mudança acontece constantemente até que o Senhor volte. Porque se já tivesse acontecido e ponto final, eu acho que eu já teria desistido. Tá? Também a fotografia tem a ver com isso também. Fotografia, cada foto que eu fizesse, a pessoa chegar aqui e fizer uma foto sua e ver outra que ele fizer, cada uma vai ter uma maneira diferente de ser. E isso é o cristianismo. Cada um vê de uma maneira, mas é uma fotografia, é Cristo. Sim. Cada um age de uma maneira diferente, mas é Cristo que está ali. Sim. É o amor de Cristo. É isso que as pessoas precisam conhecer, um Cristo que é amoroso, um Cristo que leva a paz, um Cristo que é justo, porque Deus, ele é tudo isso, ele é amor, é verdade, ele é alegria, ele é paz, ele é justiça, ele é tudo isso, mas um dia, segundo a Escritura, na verdade ele é também fogo consumidor, ele é um Deus irado. Ele não aceita a maldade na criatura, aquilo que ele criou. Então ele nos dá essa chance de nós nos achegarmos a ele, estarmos próximos a ele, porque um dia com a tua ira ele vai... Eu não estou falando isso aqui de Flávio, está escrito na Bíblia, eu creio, eu tenho a Bíblia como manual de vida. Haverá o dia que o fogo virá e consumirá tudo isso aqui, isso tudo é passageiro. Nós nunca vimos nenhum rico, por mais rico aqui na nossa cidade, levar alguma coisa daquilo que ele tem, né? Você ter bens materiais, você ter dinheiro, cara, isso é maravilhoso. Agora, você ter, não ele ter você, porque as pessoas se tornam, você é escravo daquilo que você adora, né? E se você for escravo de Deus, maravilha, cara. Agora você ser escravo do dinheiro, irmão, você não tem escravo de si mesmo, de si mesmo. Nós podemos ser escravos de muitas coisas, nós podemos idolatrar muitas coisas, né? Ter aquilo para a nossa vida, mas se eu tiver, cada um de nós tiver a nossa vida voltada para o amor de Cristo, cara, nós, muito pequeno que nós somos, nós podemos mudar o mundo. E isso está acontecendo em vários lugares, né? E o cristianismo é isso, o cristianismo te dá liberdade. Tem outras religiões aí que você não pode falar do cristianismo. Aqui no Brasil mesmo tem tantas e tantas religiões que vêm de fora que não permite lá no país dele que se fale de Cristo, mas eles estão aqui no nosso país com com os templos deles, né, adorando o Deus dele lá. É liberdade que nós temos. Cristo nos dá liberdade, nós só precisamos saber usar dessa liberdade que nós temos e amar ao próximo. A coisa que eu acho mais linda uma das coisas, né, é o amor ao próximo. Eu ouvi um cara canta, né, até hoje: eu não posso causar mal nenhum, a não ser a mim mesmo, a não ser a mim. E ele se diz ateu. Mas quando ele fala isso, ele está falando de amor. Porque qualquer coisa que eu faço de mal a você, eu estou fazendo a mim também. Se eu faço de bem a você,
Cara, diretamente estou fazendo bem a mim também. Só que as pessoas não conseguem isso. As pessoas acham que tirar proveito, né, do Flávio, tirar proveito do Thiago, eles estão fazendo alguma coisa boa para eles. Não. Tu vê tantas pessoas que criam sistemas de políticos mesmo, né? E eles vivem escravos. Os caras vivem presos dentro das casas, presos dentro de carros blindados. Os caras são presos. É verdade. Não tem nada melhor, Thiago, do que você sair, você passear para todo lugar. E hoje, nós mesmos, por conta dessas pessoas, nós estamos vivendo prisioneiros também. Sim. A gente não tem liberdade de ir, né, determinado. Lá embaixo mesmo, em São Gonçalo, e tantos bairros lá embaixo. Aqui, graças a Deus, tem, mas uma incidência bem menor. Sim. A gente não tem a liberdade de ir e vir, cara. É verdade. Está sendo tirado por conta do interesse pessoal. É o ego. Isso aí, cara. É o ego. É isso aí. A hora passa rápido demais, né? A gente tá caminhando já pro final do nosso podcast, né? E é bom que fica esse gostinho de parte 2, né? Pra gente poder futuramente, brevemente, marcar um outro podcast. Mas algo que você falou sobre essa questão de ser cristão me chamou a atenção, que eu penso que o ser cristão é uma decisão diária, né? Como você disse, né? Uma cultura de vida. Você tem que viver no seu dia a dia, no ambiente que você estiver. Porque realmente, vamos pensar, né? Estar dentro da igreja, pegar um microfone e pregar lá dentro, ele é muito fácil. É fácil, não é difícil. As pessoas já estão sentadas lá dentro, já estão propensas para isso, elas foram lá para ouvir isso. Então você falar lá dentro de Deus é maravilhoso, é tranquilo. Mas o difícil mesmo é você estar lá na sua loja e ser cristão lá. Num ambiente onde que muitas vezes não é cristão, onde você vai encontrar muitas pessoas que não vão ter a mesma crença que você tem. Não estou nem falando da igreja em si, não, mas é acreditar mesmo. Porque falar que a pessoa crê em Deus, muita coisa pode ser Deus. Deus é muito aleatório, né? Mas você ter os valores realmente de Cristo, por exemplo, de ser honesto, de você falar contra a corrupção, de você não passar a perna nos outros, de você ser fiel. Hoje em dia, principalmente entre nós homens, você falar de fidelidade é praticamente motivo de chacota no meio de muita gente. Então, é ser cristão também isso. Quando você bate na tecla e fala, não, nós somos diferentes, não porque nós somos melhores do que ninguém, não mas somos. É porque a gente tomou uma decisão, e essa decisão é de todo dia, porque se a gente cair na pretensão de falar, eu já sou convertido, meu irmão, o tombo é maior ainda. Thiago, realmente, cara, e vou te falar, é muito triste, cara, é muito triste isso. Eu falar... Na política isso é normal. Agora, eu estou falando porque eu já fui político também. Uhum. Agora, no cristianismo, cara, você pregar uma coisa e chegar aqui fora, diante das outras pessoas, você viver outra, meu irmão, é triste porque não é você, é Cristo. É Cristo, irmão. Você não está manchando a tua imagem, você está manchando a imagem, está manchando o nome de Cristo. Eu vejo isso com muita seriedade, cara. E eu falo isso... nós que seguimos a Cristo, né? Nós somos vigiados 24 horas, sabia? O cara tá ali fora, eu tô ali fora, né? Um palavreado, porque eu já passei por situações assim, eu tô ali fora e um palavreado e as pessoas já me condenam. Uhum. Olha lá, não vai falar cristão, ele não fala cristão. Olha lá o crente, olha lá. Tá devendo a fulano e não paga. Uhum. Pegou uma coisa comigo lá e destruiu, não me deu outra. Uhum. Tá cantando a minha mulher. Passa uma mulher boa na rua, você falou aí, não tira o olho. Uhum. As pessoas acham isso normal, cara. Você fazer isso. Se você não faz, você é tolo. Né? Pô, cara, mas que mulher gostosa e você não olha. O que é você? O que acontece com você? Cara, normal é você não olhar. Você tem tua esposa. Você escolheu, você não foi obrigado a casar com ela. Mas você escolheu ter uma vida com ela, então você tem que respeitar ela da mesma forma ela respeitar você. Isso vai ser bom para quem? Bom para você, bom para ela e bom para todo o sistema. Eu ser uma pessoa correta, honrar os meus compromissos, nas dívidas diárias. É difícil, mas eu honrar cada... Cara, isso é fantástico, isso vai me beneficiar, cara. Tá? Apanhar, tal, ver tantas e tantas pessoas... apanharem dinheiro emprestado,
Aí nós estamos falando de crente mesmo. E não honrar o compromisso, cara. Isso é triste demais, irmão. Isso é muito triste. Aconteceu um episódio aqui em Bom Jardim, o cara compartilhou comigo, cara, foi assim, fantástico, é bem breve. A pessoa foi na loja dele, inaugurou a loja dele e tal, e ele não conhecia a pessoa, orou pela loja dele e tal. Aí um dia ele estava lá no estabelecimento dele, sentiu, assim, aí detalhe, essa pessoa não é, ele é um cristão, mas não é, eu vou falar que é um crente. Aí ele falou, vou lá dar um presente para aquela senhora. Aí foi na loja dela. Quando chegou na loja dela, a senhora lembra de mim? Ela falou, lembro, e eu estava te esperando. Aí ele ficou assim, me esperando? Eu estava te esperando. Deus falou que você ia vir aqui. Não, eu vim aqui trazer um presente para a senhora, trouxe aqui, a senhora lembra que ela foi lá, orou para quando eu inaugurei a minha loja, a senhora foi lá e orou, eu fiquei muito feliz em que trazer um agrado para a senhora, não é nada muito importante não, mas está aqui para a senhora. E aí isso foi na época da pandemia. Uhum. Ela falou, eu também, Deus mandou, disse que você vinha aqui buscar um presente vinha aqui buscar e eu tinha que te dar um presente, que você viria aqui, eu tinha um presente para te dar. Aí ele, pô, mas como? Não, tá aqui, um embrulho bonito lá, pegou aquele embrulho. Eu não vou abrir aqui, não, a senhora se importa se eu abrir no meu carro? Não, o presente é seu, você faz onde você quiser. Ele disse, Flávio, eu levei o presente para o carro, aí quando eu abri, cara, dinheiro, muito dinheiro, eu abri aquele pacote cheio de dinheiro, aí eu embrulhei aquilo assustado, cara, é uma pessoa honesta, correta demais, eu tenho muita alegria de dizer que ele é meu amigo, espero que até ele possa ver esse podcast, que ele vai saber de quem eu estou falando. Aí ele, Flávio, aí, cara, eu olhei aquele monte de dinheiro e tal, contei meus pacotes lá, mas falei, não, tá errado, eu voltei. Falei, tá aqui, desculpa, a senhora me deu o pacote errado. Ele falou, não, Deus mandou te dar isso aí. Mas como? Deus falou comigo, mandou te dar esse dinheiro aí. Aí, Flávio, pro carro, cara, contei o dinheiro, e quando eu olhei, 15 mil reais. Rapaz, era dinheiro que eu estava precisando para honrar os compromissos com meus funcionários. Eu levei, assim, uns 10 minutos chorando ali, Flávio. Chorando com aquilo. Chorei, agradeci, aí me recompus e fui embora. E levei, paguei, porque ele estava mal, falou, eu achei que eu ia morrer, Flávio, que eu não conseguia pagar meus compromissos, meus funcionários. Aí ele honrou com os compromissos com os funcionários. 3 anos depois ele conseguiu vender uma propriedade que ele tinha, um terreno que ele tinha lá, e arrumou um dinheiro e foi lá, falou, vou lá pagar essa senhora. Levar o dinheiro para ela, deu o dinheiro a ele, ela não emprestou, ela deu o dinheiro a ele. Aí, 3 anos, ele falou, Flávio, o que eu fiz? Peguei 3 anos, botei mais 3 mil reais, vou dar 18 mil a ela, né? Só para ajudar ela. Ela me ajudou. Aí foi. Flávio, quando eu cheguei lá, quem sei que o dia falou, não, o dinheiro eu te dei. O dinheiro eu te dei. Não, mas eu agora não preciso mais, eu já tenho, a senhora usa o dinheiro aí, já me ajudou muito, já fez o que era para ser feito, fiz com dinheiro, e hoje eu tenho aqui, eu posso devolver a senhora, inclusive botei até mais 3 mil aqui, foram 3 anos, eu vou que dar R$1.000 por ano à senhora. Ela falou, olha só, meu filho, eu posso aceitar os 15 mil seu, agora esses 3 mil eu não posso aceitar de maneira nenhuma, que Deus não vai permitir isso, porque Deus não permite que você cobre juro das pessoas, de você ser um agiota. Eu vou aceitar o dinheiro de volta, você está me doando, da mesma maneira que eu te dei, você aceitou, eu vou aceitar também. E ficou com os 15 mil, não aceitou, é justamente isso. O cara dizer que é cristão e está aproveitando para lesar outras pessoas, um irmão que ele se diz que é irmão dele. Levar vantagem. Levar vantagem, não pode, Deus não aceita isso. Graças a Deus existem pessoas muito boas ainda, né, Flávio? Graças a Deus. Cara, de verdade, que podcast legal. Espero que você tenha gostado também da oportunidade, do papo, né, que a gente teve. Como eu falei aqui no início do podcast, é uma alegria te receber aqui, uma pessoa que faz parte aí da minha trajetória também no ramo da comunicação. E sou grato a Deus pela sua vida e pela sua missão. Obrigado, Thiago. Eu também fiquei muito feliz de estar com você. Para mim foi muito proveitoso, cara. Porque estar diante de um homem que a gente pode ver também que é um cristão, né, um seguidor de Cristo, independente da religião que você siga, você é um cristão. Sim. Diante daquilo que você compartilhou aqui. E eu acredito nisso, cara. Fico muito feliz de você poder, né,
trabalhar com a tua esposa e mantenha-se sempre assim, cara, fiel à tua esposa, junto dela, que você está contribuindo com uma parcela pequena, mas muito importante para a mudança desse mundo violento, dominado pela mentira, pelo ódio, por tantas coisas ruins. Nós podemos fazer a diferença. Nós somos pequenos, mas podemos fazer a diferença sim. E nós vamos assim rompendo. Obrigado pelo convite. Se uma outra oportunidade de eu puder estar aqui, eu viria assim, com muita alegria. Com certeza. Com muita alegria aqui. Com certeza. Fiquei muito à vontade aqui. Obrigado, Santiago. Obrigado. E onde que o pessoal acha a sua loja? Todo mundo conhece, né? Mas é bom a gente sempre reforçar. O Flad, cara, obrigado até pela propaganda aí. O Flad está ali, bem fácil de achar. Hoje está no centro de Bom Jardim, ali do lado do posto de saúde. Do lado mesmo, encostado. A primeira loja do lado do posto de saúde é a loja onde o Flad está lá, atendendo. Se você não for para fazer fotografia, quiser ir lá receber um abraço, quiser ir lá bater um papo também, cara, eu recebo muita gente para isso lá. Minha loja, às vezes, tem um monte de gente lá dentro, mas não é comprando. A gente está conversando, está batendo papo, e é bom isso. Às vezes está abraçando. O abraço é algo assim que passa muitas coisas boas para as pessoas. Às vezes as pessoas estão mal, mas se eu estou bem, eu vou passar coisa boa para essa pessoa. Tá? Então, apareça lá no Flad Fotografias, o Flávio vai estar lá, o Flad também vai estar, que é a mesma pessoa, para te dar um abraço, para conversar com você e para servir você com trabalho de fotografia lá, tá bom? Revele as fotografias que você tem no celular. Se você tirou 1000 fotos, revele 2, 3, para que você mantenha vivo, tenha uma história, né, para futuramente contar, porque o que você tem no celular, o que você tem na câmera, o que você tem no computador, não é fotografia, é arquivo digital. Fotografia é só quando ela é passada para o papel. Então faz alguma coisa para você mostrar para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos. Eu falo isso por experiência própria. Abraço aí, tá? Deus abençoe a vida de cada um. Com certeza, cara. Então, gratidão a você que assiste nosso No Ar Podcast, chegou aqui até o final do nosso programa. E siga a gente também nas redes sociais, que lá a gente sempre está divulgando as novidades do nosso episódio, beleza? Na quinta-feira a gente tem um podcast muito legal, a gente vai receber a Laura, ela trabalha com teatro, né? Então a gente tá falando sobre arte aqui no caso da fotografia, e agora a gente vai falar sobre outra espécie de arte também, que está dentro desse campo artístico, que é o teatro. Ela é professora de teatro, e aí a gente vai poder bater um papo muito legal também, episódio da próxima quinta-feira. Então fica com a gente aqui no Ar Podcast, sempre agregando na sua vida. Thalia, obrigado sempre na operação do nosso No Ar, tá sempre aqui nos bastidores. Gratidão também ao SAF Assistencial, 30 anos aqui na nossa região, Free Online e também Soneca Colchões. Galera, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.